Fala nação, já deixa aquele like, se inscreva, ativa o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com os seus amigos. Vamos aqui para mais um corte do canal da ESPN Brasil. Do Flamengo contra o Internacional. O Inter ainda sonhava com o título, é o próximo adversário do Botafogo, mas o Colorado não tem mais chances de vencer o Campeonato Brasileiro porque perdeu para o Flamengo por 3-2 e foi um amasso rubro-negro, Enzinho, pelo menos no primeiro tempo. Foi no primeiro tempo, sem dúvida. Foi muito esse jogo, assim, diz muito para mim o que foi o ano do Flamengo, principalmente, né? Um ano de oscilações, porque fez um primeiro tempo daquele time campeão da Copa do Brasil, campeão carioca, que deu aquela esperança de ter um ano também de brigar pela Libertadores, ou até pelo Brasileirão também, porque foi atropelo, né? Posse de bola, chances de gol, finalização. O Inter, que é a melhor sequência aí de invencibilidade no campeonato, essa reação incrível com o Roger, que ainda sonhava com o título, parecia que era um time que não brigava por nada, porque não tinha nem reação dentro da partida. E olha que tem um time que está muito bem estruturado e com confiança, né? O Wesley pelo lado esquerdo faz um campeonato maravilhoso, um dos artilheiros do campeonato. O Alan Patrick, para mim, é um baita de um camisa 10. O Ener Valencia, atacante de seleção, enfim. Mas o Flamengo realmente fez um primeiro tempo espetacular, digno do torcedor que lotou mais uma vez o Maracanã se empolgar. E olha que o Felipe Luiz deixou o Gabigol no banco, não colocou para jogar, já tinha tirado no intervalo do jogo contra o Fortaleza, foi com a formação diferente, né? 3 jogadores de mais mobilidade e velocidade, Bruno Henrique, o Michael, o Plata, o Gerson um pouquinho mais adiantado, porque ele entrou com o Everton Araújo de volante ao lado do De La Cruz. Então era um time ousado, um time indo para frente, um time com proposta ofensiva. Mas quando vira para o segundo tempo, aí é o Flamengo que decepcionou na Libertadores, é o Flamengo que no Brasileirão também teve alguns tropeços, porque mérito do Inter, cresce de produção, melhora, mas o Flamengo faz um segundo tempo bem ruim. Então foram muito distintos os tempos do Flamengo e do Inter também. Mas eu estou falando do Flamengo que jogava em casa, me mostrou muito isso. E por pouco o Internacional não empata o jogo. Até mereceu no segundo tempo empatar o jogo pelas chances que criou. A gente tá vendo agora as chances, né, do segundo tempo, aí o golaço, né, do Wesley, talvez um dos mais bonitos aí do Campeonato Brasileiro, mas a gente vai ver na sequência outros gols, que foi o gol ainda do 3-2 e os gols que foram perdidos pelo Internacional, que vinha de uma sequência de invencibilidade muito grande com o Roger, não é, André? 16, eram 15 né? 16 já, isso, né? Eram 16 partidas e vale lembrar que o Roger, em 23 jogos, ele perdeu na estreia pro Botafogo, no Newton Santos, depois só tinha perdido uma partida pro Atlético Goianiense. Então, assim, um excelente trabalho também do Roger. Não há a menor dúvida. É perigoso que esse resultado, por significar o fim das possibilidades de troféu pro Internacional, mude a nota na cabeça das pessoas a respeito do trabalho que o Roger vem fazendo, né? Quando, na verdade, falar em título para o Internacional ao longo de todo o Campeonato Brasileiro nunca foi algo que fez sentido e as possibilidades, matematicamente, eram muito pequenas. Sim, o Inter fez uma má partida hoje, em especial no primeiro tempo, não esteve à altura da ocasião, foi merecendo gradativamente levar mais gols do Flamengo. O resultado de 3-0 no intervalo ele reproduzia, né? Era compatível com o que acontecia em campo. No segundo tempo, o Inter mudou, teve mais atitude, pressionou o Flamengo, criou, fez 2 gols, poderia ter empatado o jogo. Eventualmente tem reclamações em relação à arbitragem, mas eu não acho que tenha sido nada fora do normal. É algo que acontece em todas as partidas, principalmente com essa nossa cultura de querer explicar o resultado pelo desempenho do árbitro e não pelo desempenho dos times. Agora, o desempenho do Roger é sensacional. Recupera o Internacional no ano, classifica, ou pelo menos coloca o Internacional numa projeção de classificação à fase de grupos da Libertadores do ano que vem, o que eu imagino, no momento em que houve mexida na comissão técnica e o Roger chegou com tanta rejeição por causa da sua história como jogador e técnico do Grêmio, pouca gente acreditou que o final do campeonato seria esse. Falar em título e agora dizer, o Inter perde a chance de ser campeão, não é que o Inter desperdiçou alguma coisa.
O Inter vem se recuperando, vem escalando a tabela. Hoje fez uma... Rubro-negros e colorados falaram após a vitória do Flamengo no Maracanã. São 13 jogos à frente do Flamengo, com 8 vitórias, 4 empates e uma única derrota. Inclusive, o time está há 10 jogos sem perder. Queria que você comentasse um pouquinho sobre a atuação da equipe hoje, que foi muito superior, principalmente, teve uma grande atuação, principalmente no primeiro tempo, e até acabou quebrando aí a sequência de 16 jogos de invencibilidade do Inter. Tô muito feliz pela vitória, foi um grande jogo. Um adversário à altura, que estava brigando pelo título, mas existe essa comunhão, essa sinergia com a torcida, os jogadores comprometidos durante a semana em todos os treinamentos, fizeram um jogo impecável, seguiram o plano de jogo de maneira perfeita, e acho que fomos justos, não tenho certeza que fomos justos vencedores dessa grande partida. Pelo que me falaram, o Inter foi a primeira vez que o Inter tomou 3 gols no Brasileiro, não confirmo esse dado, mas me falaram. E como você falou, 15 jogos sem perder, não é fácil, né? Parece fácil, porque porque nós somos o Flamengo, porque estamos no Maracanã, então muitas vezes a gente dá por... é natural uma vitória assim, e não é natural. Não é tão fácil, eu falo, não é fácil, sempre é difícil, e por isso que eu valorizo tanto o esforço dos meus jogadores, do que eles fizeram durante a semana, da mobilização que eles tiveram para o jogo, e se viu perfeitamente o desempenho depois deles no campo. Felipe, aqui, lá em Fortaleza, você me falava que, independente de chance de título, poderia te cobrar que a equipe jogaria com vontade até o final, e hoje realmente o Flamengo consegue jogar com essa vantagem. E tem um jogador que hoje não conseguiu ir tão bem assim, que é o Alcaraz, mas é um jogador de muito prestígio, porque ninguém joga na Itália, ninguém joga na Inglaterra, ninguém é comprado por um clube aí no Brasil por mais de 100 milhões se não tiver muita qualidade. O que você identifica nesse jogador? O que você acha que pode ser trabalhado para que o Alcaraz melhore e consiga mostrar o futebol que a gente sabe que ele tem? Um jogador que, primeiramente, dá tudo pelo time, né? A gente vê o esforço dele, cada vez que ele erra ou perde uma bola, a gente vê que ele tenta de novo, ele não se esconde do jogo, ele é um cara com muita força, e obviamente que não está no seu melhor momento, mas é um jogador que dá tudo. E esses jogadores, todo jogador passa por fases boas, fases ruins, fases melhores, de muita confiança, onde até as jogadas que você erra acabam dando certo, e tem fases que você não está no teu melhor momento. Ele não está passando por uma fase horrível, né? Mas ele... Por quê? Porque ele trabalha, porque ele treina muito, porque ele presta atenção nos treinos, ele presta atenção nos vídeos, então ele acaba executando. A execução não está tão fina, mas questão de tempo. A única coisa que eu posso fazer é dar todo o suporte para ele, dar todo tipo de carinho, para que ele possa superar essa fase que não é tão boa para ser o Alcaraz que todo mundo quer que ele seja. Sem pressa, um jogador que assinou um contrato longo com o Flamengo e que tem bastante tempo, precisamos dar apoio e suporte para ele, porque o que a gente pede, a torcida pede, é raça, né? Desde agosto, olha só, a derrota para o Atlético Paranaense, além da derrota de hoje, então, e para o Atlético Goianiense, também a derrota na estreia do Roger para o Botafogo. Então são apenas 3 derrotas nessa sequência, é um trabalho aí realmente muito bom. E a gente tem números também do Flamengo, com o Felipe Luiz, porque ele leva o time à conquista, claro, do título da Copa do Brasil. E a gente tem ele, então, com mais de 70% de aproveitamento. Só uma derrota, né? E vem, então, dessa excelente vitória sobre o Internacional. Zinho, quando a gente tem, assim, 2 melhoras tão evidentes com o Felipe Luiz, também com o Roger, isso está relacionado ao trabalho desses 2 treinadores ou que os 2 treinadores antecessores realmente deixaram a desejar? Acho que as 2 coisas, né? O trabalho do Kudê no Inter não é bom e o do Tite é muito contestado, né? Não houve uma sinergia, né? Arquibancada com o Tite. Apesar que eu acho o Tite um baita de um treinador, mas acontece.
Mas assim, a atmosfera com a chegada do Felipe, né, um cara vitorioso como atleta no clube, Felipe Luiz, né, um cara que se preparou muito, muito estudioso, né, bem moderno, e os atletas o conhecendo também, facilitou esse encaixe, esse ambiente melhorou, aquilo que o Roger falou, né, se jogar com o Maracanã cheio, com um time bom que o Flamengo tem, e com um time leve, solto, sem pressão, fica complicado para qualquer adversário. Felipe Luiz tem muitos seus méritos, sim. Acho que a conquista da Copa do Brasil tem muito o trabalho dele, por mais que ele chega já numa reta final, mas as vitórias são com estratégia dele e com mudança tática dele. É só a gente lembrar o jogo contra o Corinthians, quando ele perde um atacante, Bruno Henrique expulso. Ele tira o outro atacante. E muita gente não entendeu o que ele vai fazer, por quê, como, vai ficar sem atacante. Mas ele tinha uma ideia, né, de montagem tática, de estrutura, para levar o Flamengo a uma conquista. Então ele tem muito mérito. E do lado do Roger, os números falam por si só. É espetacular a reação do Internacional, que tinha bons jogadores, tem bons jogadores, mas não estavam encaixados, não estavam rendendo. Teve problemas de contusões, né? O próprio Alan Patrick é um desses, mas quando ele tem esses jogadores à disposição com essa leitura que ele tem, é muito legal, né? O treinador, quando vai para uma coletiva e fala da tática, fala do que ele pensou, o que ele enxergou no adversário, aquilo que ele montou para anular e melhorar. Né? Então eu sou fã do Roger e acho que eles dois fazem um trabalho maravilhoso e a tendência é para o ano que vem, esses dois times, iniciando o trabalho, né, com os dois treinadores, cada um no seu clube, estarem muito fortes para brigar por títulos, por conquistas. André, a gente tem no Felipe uma novidade, no Roger, acho que é importante a gente destacar que antes do Internacional ele já fazia um grande trabalho no Juventude. Então não é um trabalho bom, mas é pelo menos um ano muito bom do Roger, uma temporada muito boa. O Roger é um treinador extremamente elogiado pelos jogadores e pelos dirigentes dos clubes onde ele trabalhou, mas que até hoje não acertou uma grande campanha. As pessoas elogiam os seus métodos, os treinos que ele dá. Na questão do relacionamento com os jogadores, não há queixas em relação a ele, mas há momentos, ou houve momentos, em que o trabalho não se sustentou e em vários outros ele não teve o suporte, a confiança, a paciência, que é uma palavra tão difícil de se encontrar e de se aplicar ao ambiente do futebol no Brasil. Ao que parece, no Internacional, com todas as dificuldades, essa rejeição inicial que eu mencionei, que era uma coisa natural por causa da rivalidade tão acirrada, né, entre os times de Porto Alegre e o passado, toda a identidade do Roger no futebol, ela está ligada ao Grêmio. E depois desse trabalho no Juventude, que o qualifica a estar nas conversas para voltar a dirigir um time grande, é justamente o grande rival do Grêmio que o chama. E a minha impressão é que ele considerou todas essas questões e falou, é a minha chance de voltar a mostrar o meu trabalho. E ele normalmente não costuma pegar trabalho no meio da temporada, né, André? Isso, apesar disso também, acho que certamente ele também considerou essa dificuldade. Mas era a chance dele de voltar a mostrar um trabalho numa grande marca. E é o que ele fez, é o que ele está fazendo. É totalmente claro, diferente do Felipe Luiz, que está começando a sua vida como treinador profissional, depois de uma carreira absolutamente brilhante dentro dos campos, o final dela já se preparando de maneira assumida, declarada, para virar técnico, né? E o começo do Felipe é o começo de alguém que se mostrou preparado para assumir uma responsabilidade gigantesca, mesmo que, se ele pudesse, né, planejar a própria trajetória, assumir o Flamengo agora, depois de alguns meses como técnico de base, não fosse a chance mais indicada, seria melhor ter essa grande responsabilidade, assumir essa grande tarefa com um pouco mais de experiência. Só que é aquela coisa da oportunidade que passa e você tem que estar preparado para aceitar, compreender e garantir que você tem capacidade. E é o que o Felipe Luiz fez, é o que ele está fazendo até agora, ganhando um troféu, classificando o Flamengo para a Libertadores e se colocando, mesmo no ambiente político imprevisível, como técnico do Flamengo para o ano que vem. Nesse sentido, Zinho, qual a ambição ou a perspectiva para o ano que vem com o Felipe no comando? E é algo interessante, né? Porque ele consegue fazer o que talvez o Dorival não tenha conseguido, que é
né, no Flamengo, manter o elenco mobilizado mesmo depois do grande objetivo, né? Claro, o Dorival, na época, conquistou a Copa do Brasil e a Libertadores, certo? E depois a gente até questionou, mas a decisão do Flamengo foi não mantê-lo porque a reta final do clube no campeonato, do time no Campeonato Brasileiro não foi boa. E o Felipe consegue manter o Flamengo disputando os jogos bem, né, com interesse, mesmo após a conquista da Copa do Brasil. Mas assim, se a gente voltar no tempo, o tempo mostra que não foi a decisão acertada. Sim, o Flamengo não ganhou nada em 2023 e trocou vários treinadores. Inclusive o sucessor dele, que foi o Vitor Pereira, foi um trabalho muito ruim, muito ruim. Então, assim, acho que foi uma grande bola fora da diretoria do Flamengo, uma das maiores na gestão, né? Uma gestão vitoriosa, é uma gestão de administração muito boa, mas essa para mim, né, a saída do Dorival foi um dos momentos mais ruins de decisão dessa diretoria. Então, acho que assim, o Felipe Luiz tem assim, a grande oportunidade, o André falou, e foi muito feliz, é a grande oportunidade para ele. Ele está no clube que ele encerrou a carreira, que ele tem uma identificação e que ele começa uma preparação no Sub-17, depois vai para o Sub-20, ganha o Mundial, né, Sub-20, dentro do Maracanã. Então, assim, ele tem o conhecimento dos atletas, dos jogadores, né? Tem, assim, esse respaldo dessa diretoria, porque ele não entra interinamente, ele entra já com um contrato até o final de 2025. Então, assim, ele já tem esse contrato, mesmo que mude a diretoria, ele já tem esse contrato. Aí, se esse presidente, quem ganhar vai manter ou não, acho que se a situação ganhar, vai manter. Porque ele ganha o título e mostra uma evolução na maioria dos jogadores, e até com opções diferentes. Né? O Léo Ortiz não era titular. O Wesley, que para mim termina a temporada como um dos melhores do Flamengo, o lateral direito, não era titular absoluto, era mais o Varela. Então, assim, ele vai tendo decisões dele que acabam dando certo, e a gente vê os jogadores muito focados naquilo que ele está pedindo. Essa aplicação que você está falando, o jogo hoje, o primeiro tempo, mostrou um time que parecia que estava brigando pelo título mesmo. A entrega, a obediência, o honrar aquilo que estava fazendo ali, o torcedor que foi ao estádio. Então é um time que tem a cara do seu treinador, mesmo ele sendo jovem e ainda começando a carreira. Acho que assim, a perspectiva é muito boa para o Flamengo com o Felipe Luiz para o próximo ano, como eu também acho para o Internacional com o Roger. Claro, são duas equipes que vão disputar, tendem a disputar muito bem a próxima Libertadores, não é? E já entrando então em fase de grupos da competição. Fizeram 2 grandes jogos no campeonato, né? Os 2 jogos, o jogo no Sul foi muito bom, quando o campeonato ainda estava indefinido para os dois. E o jogo de hoje também foi muito bom, mesmo com diferenças de rendimento. O Internacional muito aquém do que pode fazer, do que tem feito e do que gostaria de fazer hoje contra o Flamengo, mas melhorando, e o Flamengo caindo um pouco. Uma coisa que me chamou a atenção, não sei se o Zinho concorda, o tal momento sem a bola do Flamengo no primeiro tempo foi uma coisa avassaladora, como se o Flamengo tivesse disputando possibilidades matemáticas ainda de ganhar o campeonato. Então os jogadores se colocaram à altura do que era enfrentar o time que vem fazendo a melhor campanha do Campeonato Brasileiro nas últimas muitas rodadas. Também em cima disso, eu queria voltar com as imagens ali da festa do Botafogo, porque a gente está acompanhando ao vivo a festa neste momento no Rio. O Internacional vai ser o adversário do Botafogo agora, não é, Zinho? Mas sem a chance de disputar o título, o Internacional. O Roger falou assim, olha, lá agora o ambiente é na nossa casa, isso pode motivar a equipe de alguma maneira. Existe motivação em enfrentar o Botafogo agora, ou você acha... Vibrar ou elogiar muito o adversário. E não é assim, cara. A transmissão neutra, que deve ser, para mim, a transmissão de todas as transmissões deveriam ser neutras, elas têm que falar igual para os dois. Não tem jeito. Agora, a gente tem... Quando o nosso time está passando sufoco, então, como foi hoje no segundo tempo, cada lance perigoso na área do Internacional, repito, não vi o Premier, mas você fica com a sensação, o cara fala, quase está amadurecendo, a gente fica contra. Mas o trabalho dos caras, de uma maneira geral, é sério, cara. Ninguém está ali para torcer por um ou por outro. Não consegui pegar o maldito mosquito. Entendeu?
O Flalocão diz, não queria criticar o Alcaraz, mas está foda. Não mostrou absolutamente nada este ano. E não foi por falta de oportunidade. Vamos ver se vira a chave. Gente, jogou pouco. Jogou entrando durante os jogos. Não, sabe, vocês estão querendo, sabe, ver chifre em cabeça de cavalo. Calma, o que vocês queriam? Que o cara chegasse aqui e arrebentasse com a bola? Não é assim, cara. Não é assim. Só jogador muito consagrado que chega aqui e sai jogando direto. Garoto novo, como é o Alcaraz, o cara ainda tem que se ambientar, ainda tem que conhecer bem os companheiros, ainda tem que sentir o clima do jogo, uma série de coisas. Ele está nervoso, claramente nervoso. Romero Aquino, mestre, Renato, Plata, Alcaraz e Everton precisam treinar chute. É só petelecos e dá raiva. O Alexandre hoje também deu um peteleco. Isso você tem toda a razão. Isso aí eu concordo com você. Eu não sei o que está acontecendo com o time do Flamengo, que a maioria dos chutes de entrada da área, a maioria são petelecos. Gabriel, outro dia mesmo, jogando, uma oportunidade ótima, deu um peteleco. Hoje, o Plata, o Alcaraz e o Everton, você tem toda a razão, os três deram um peteleco. O Everton, acho que não é nem função dele. O Everton, eu prefiro até que ele não chute. O bom do Everton é a marcação. Não adianta a gente ficar querendo esperar que o Everton vai ser o Andrade. Não vai ser, cara. Andrade tem um a cada 50 anos. Não vai ser. O Arão, por acaso, era um grande goleador? Também não era. O João Gomes era um grande goleador? Também não era. Agora, concordo integralmente. Plata, Alcaraz, Gabriel, tudo isso tem que chutar melhor. Aldecides tem que dar uma bússola para o Alcaraz. Está perdidinho. Calma. Edson Ferreira, se alguém souber o próximo jogo do Flamengo, que essa merda vai narrar, poderia trancar os portões do prédio dela. Mas, cara, menos, gente, menos, pelo amor de Deus. O Orlando Gianondoni diz, Alcaraz se cobra muito, se está atrapalhando. Atrapalha mesmo. Que horas é o jogo do Fluminense, hein? Eu não estou vendo o jogo do Fluminense aqui em lugar nenhum. Estou vendo Fortaleza,